Eu estou no consultório da doutora Joanice Carreira, fonoaudióloga, para falar de um assunto que tira o sono de muitos pais nas fases iniciais da criança, que é o atraso de fala. Nossa fonoaudióloga vai conversar com a gente sobre principais causas, sobre as consequências, sobre de que forma trabalhar em situações como essa. Doutora, quais são as principais causas do atraso da fala? Bom, bom dia a todos. Um dos atrasos de fala pode ser a falta de estimulação em casa, né, que é o ambiente onde a criança está inserida, distúrbios neurológicos, a apraxia de fala, o próprio autismo e o uso excessivo de telas, que isso é um dos nossos maiores inimigos aqui para quem chega com os bebês com atraso de fala, e a gente consegue identificar que muito desses atrasos acontecem pela falta de interação e pelo longo período de exposição a telas. A gente sabe que cada criança vai evoluir no seu tempo, cada criança vai apresentar o seu desenvolvimento da fala de forma diferente. Porém, em que momento é importante investigar, em que momento é importante estar alerta para um atraso de fala? Existe uma idade, um momento definido para isso? Bom, a gente avalia uma criança de 1 ano. Se essa criança de 1 ano ela não balbucia, ela não faz som bilabiais, ou então ela desenvolveu fala num período de até 2 anos, mas regrediu a fala, isso para a gente é um sinal de alerta. A regressão de fala para a gente, que avalia a criança da linguagem receptiva, que é como ela compreende a fala, e a própria expressiva, a gente avalia isso numa condição em que a criança precisa ser avaliada no consultório para saber o que pode estar ocasionando o atraso de fala. Importante que a gente esteja sempre alerta para situações como essa. Sim, o que a gente percebe é que há uma dificuldade dos pais entenderem que quanto mais cedo a criança for avaliada pelo profissional fonoaudiólogo, mais cedo a gente consegue identificar o que persiste em relação ao atraso. Muitas vezes é uma criança em que ela não tem essa estimulação em casa, né? É uma criança que não fala, não se comunica, não aponta, não faz contato visual, não consegue fazer nenhum tipo de som, de oralização, e o tempo vai passando, e para a gente que trabalha e que entende que a estimulação precoce hoje em dia traz benefícios muito grandes para a criança, para a gente é sempre difícil de entender por que os pais ainda aguardam tanto. A senhora falou aí da situação das telas, hoje em dia muito utilizada por pais até como um recurso para fazer com que os filhos possam ficar um pouquinho mais quietinhos em casa, entreter, enfim. E falou também de estimulação. Até que ponto a tela é prejudicial e como fazer essa estimulação em casa? Bom, a estimulação, ela é muito simples. A gente, mais do que atender as crianças, a gente orienta os pais. Eu acho que é muito importante que os pais entendam como fazer isso em casa. Então, você vai dar um banho, você pode, enfim, nomear coisas à criança, você vai brincar, sente no chão, de frente para o seu filho, né? Fale o nome dos animais, cores, tudo isso faz com que a criança tenha interesse e interação sobre aquela situação. O desenvolvimento de fala é nada mais do que você interagir com a criança e você estimular a criança a fala. Mas ele não repete, tudo bem, mas ele vai ouvir você primeiro. Sempre vem a compreensão da criança sobre aquele determinada situação, para que depois ela consiga fazer a linguagem expressiva, que é a fala propriamente dita. Em relação às telas, o que acontece? A Organização Mundial da Saúde. Não, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela explica que a criança de 0 até 2 anos, ela precisa ter 0 exposição a telas, né? E não é isso que a gente encontra. Né? Atualmente, a gente percebe que há sempre uma exposição excessiva de telas. Então, o que acontece? A criança ela fica mais irritada, a atenção diminui, é uma interação vazia, onde a criança ela não precisa falar, ela só precisa ficar quietinha com o celular na mão, recebendo aquela estimulação. Só que aquela estimulação, ela não faz com que a criança fale, com que a criança cante, né? O que acontece? Ela só precisa ficar quieta e olhando o celular. Então, muitos prejuízos hoje e atualmente se dá por conta das questões pandêmicas,
pandêmicas, né, as questões da pandemia, que foram onde as crianças foram privadas das questões sociais, mas principalmente das questões escolares. Então, existem muitas crianças com atraso por conta disso, mas o uso excessivo de telas, né? Hoje, se a criança ela vai ao restaurante, ela precisa estar sentada, contida com o celular na mão. Então, olha aquele momento em que os pais perdem para perguntar, né? Você está gostando daqui? Você quer brincar com isso? Você quer correr? Né? A linguagem ela está relacionada ao período de aprendizagem. A criança ela precisa viver todas as experiências, né? De explorar os ambientes, de perguntar, de procurar saber que lugar é esse, o que é isso, né? Então, quando você diminui essas chances, você entende que a criança traz esses prejuízos em relação ao desenvolvimento. A doutora Joanice Carreira está aqui dias aqui na Clínica Med Física, para quem acompanhou a gente em casa, tem alguma dúvida, possa vir e tirar dúvidas a respeito. Bom, eu estou aqui na Med Físio, segunda, quarta e sexta, de 8 às 19.